de João, eu observo, meus irmãos, que ele tem algo tão poderoso que é diferente dos terceiros, os três primeiros evangelhos. Os Atos, os apóstolos, convenhamos que homens de Deus, e somos nós para chegar nem 1% daqueles homens. Mas como me deparo com o Evangelho de João, eu me aprofundo mais e mais. Porque o Evangelho de João nos mostra o Jesus que veio à terra por amor de cada um de nós. E eu vejo a igreja brasileira, que muitos fazem estar crescendo, mas como eu olho o Evangelho de João, eu vejo que ela está inchando e muito. Porque como nós chegamos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, se você observar, são as mesmas coisas. O povo procurava o que está escrito aqui nesses três evangelhos. Era terra de sinais. Sinais. E quem procurava sinais nessa época eram os bárbaros, os gregos e os romanos. Esse evangelho que nós acabamos de ler aqui, nesta hora que foi dita, está do mesmo jeito há mais de 2000 anos. Do mesmo jeitinho que foi escrito, está até o dia de hoje. Não mudou nada. Porque quando nós deparar com o Evangelho de João, irmãos, nós vamos entender a palavra de Cristo. Porque os outros, o povo ia atrás de sinais, multidões. O Evangelho de João foi escrito para os judeus. E aqui nos mostra que esse povo ia atrás de sinais, e hoje não é diferente. Um vai para lá, outro vai para cá, atrás de bênção, atrás de milagre. Mas o Evangelho de João é para nós que somos cristãos. Glória a Deus. Porque só aqui no Evangelho de João que nós vai ver falar do bom pastor. Você vai ver de um Cristo que sentou à beira da cisterna para falar com a mulher. Só no Evangelho de João que você vai ver a videira verdadeira. É o caminho. Glória a Deus. O bom pastor. Aleluia. Só no Evangelho de João. Porque João é o escriba de Jesus. João andava juntinho de Jesus. Como eu me aprofundo no Evangelho de João, eu me imagino ele ali naquele momento do nosso Senhor orando depois da ceia para se entregar. Porque nenhum deles se atrevia a sentar onde João sentava. Porque João era o escriba de Cristo. Era João que escrevia. Até lá no Gólgota, João estava lá. Aleluia. Aleluia. Mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Aleluia.
E eu estou falando de Nicodemos. E para nós entender quem é este homem, nós temos que voltar um pouquinho mais. Fica ligado para vocês entenderem a mensagem. Glória a Deus. Preste bem atenção. Em espírito e verdade. 12.000 anos tinha essa escrita. Mas para nós entender quem é Nicodemos, nós temos que ir mais 1.500 anos atrás. Quando foi dito aqui com o irmão que depois Jesus não teve mais nenhum na terra até o dia de hoje com uma unção tão poderosa com o nosso irmão Moisés. Unção que conseguiu arrastar pelo poder de Deus mais de 2,5 milhões de hebreus e ir para o deserto. Mas a unção era tão grande em Moisés, mais dificuldade também veio na vida dele. Estou falando de Nicodemos, hein? Em espírito e em verdade. Arrancou. Aí Moisés, como viu aquela multidão, a dificuldade, chegou para Deus: Senhor, o Senhor deu unção, mas é muito problema, é muita dificuldade, é muita ajuda para eu sozinho. Eu sou carne ainda, estou nesse corpo. Ajuda-me. Aleluia, glória a Deus. E Deus chama, levanta, Moisés. Aleluia. Chame 70. Chame 70. Agora é 70 de qualquer jeito, não. Tem que ter amor, dignidade, compaixão, ser bondoso. E ali o Senhor chegou até Moisés e mandou Moisés tocar em cada um. Não unção que é passada, que não existe isso não, irmão. Muitos dizem aí que a unção é passada, isso aí não é da Bíblia, não. A unção que Deus te dá é sua. Você ora, o Espírito de Deus age. E Moisés ali orou. Chamou 70. Dividiu as tarefas. Estou falando de Nicodemos. Aqui na terra, Moisés era o juiz. É ele que determinava o que Deus mandava. Glória a Deus. E Moisés tinha uma capa pesada, poderosa, escrito os 10 mandamentos, mais 603 mandamentos. E esses mandamentos veio de fora para dentro. Entenderam, não? Glória a Glória Deus. a Deus. Veio do alto para dentro. Então convém que nós de dentro, com esta palavra, leve para de fora. Glória a Deus. Falar que Jesus é bom, que Ele liberta, que Ele salva. Glória a Deus. E essa capa poderosa tinha uma escrita com linha de outro dizendo: não prostrarás. E como Moisés passou a sua capa para o nosso irmão Josué, filho de Nun, assim que ele abraçou os 10 mandamentos, mas os 603 desceu. E essa capa foi de geração em geração. Deus. Chegou aos juízes, até chegar o profeta Samuel.
E como chegou o profeta Samuel e passou para Davi, já tinha 500 anos. Essa capa poderosa. Mas tinha uma aqui escrita: não prostarás. Estou falando de Nicodemos. Glória a Deus. E aí passou por um homem, filho de Davi, chamado Salomão. E a sabedoria veio também para Salomão, que teve aquele julgamento daquela mulher, que a outra dizia que era meu, não era meu. E ele com aquela capa poderosa, por 600 anos já tinha já, quando levantou a espada, aquela dele. E esta mulher é a mãe verdadeira. Estou falando de Nicodemos. E chegou um período que saiu a monarquia, entrou o profeta. E o último profeta que usou essa capa foi o profeta Malaquias. Aqui foi falado de um momento que Deus ficou sem falar. E nesse período que Deus ficou sem falar com o povo de Israel, porque vinha muita destruição com outros impérios destruidores, que arrancavam as pessoas das suas casas, sequestravam as crianças, deixavam os velhos, matavam os valentes e deixavam os doentes a morrer. E o que eu fico feliz é que Deus usa quem Ele quer. Deus usa até ímpio para te abençoar, para falar algo dele para aquele que quer ouvir. Deus usa até uma mulher. E Deus levantou Alexandre Grande, conquistador do mundo antigo. E ele estava tão uma coragem dentro do espírito, uma sabedoria, que ele falou assim: eu não vou destruir, eu não vou matar. A única coisa que eu vou exigir para cada nação é que pague imposto. Vai no deserto, como Deus levantou Moisés para chamar 70. Ali começou o primeiro Cedorim, primeiro Sinédrio, para julgar as causas do povo. E como esse homem conquistou por pouco tempo, quem morreu novo, não matava, só conquistava, deixava sua liberdade, não matava sua cultura, não matava sua fé, nem sua língua, só queria imposto. Eu falo de Nicodemos. E como ele chegou a descer a sepultura, veio o pior império, mais poderoso da face da terra, o Império Romano. E o Império Romano começou também a fazer a mesma coisa que Alexandre Grande fazia. Não sabia quem era o Deus de Israel, não sabia quem eram as pessoas que falavam de Jesus, que Jesus nem nascido ainda era, veio nascer depois de 63. E aí ele permitiu que Herodes ajuntava com seus, construísse um templo. E 63 anos foi aquele templo. E como Jesus nasceu, ainda o templo ainda estava sendo mais e mais construído. E chegou um momento que ele permitiu construísse o templo e formasse de novo sua corte, seu tribunal federal, para que eles cuidassem das culturas deles. Porque sabemos todos aqui que o Império Romano adorava demônios, não queria nem saber do Deus de Israel, nem sabia que existia um Deus. E essa capa, depois de 1500 anos, este homem estava com ela, Nicodemos. E nós observar aqui no primeiro versículo
que diz: havia um fariseu, um homem chamado Nicodemos. E Jesus teve um encontro com ele à noite. Deus. E esse homem, Jesus chama ele de príncipe. João estava aqui nesse momento e fala um dos príncipes. Mas Jesus chama ele de mestre, porque ele também era príncipe de Israel. E ele era um homem digno, tinha probidade, bondade, tinha justiça, era um juiz, sua capa poderosa, 1500 anos, o nome de fio de ouro não prostrarás. E ele, estando naquele tribunal, sentado na sua poltrona, ele via alguém lá fora: não matarás, não odiais, aquele que te odeia, ame. E ele olhava, perguntava: quem é esse que essas palavras? Porque como Jesus fala, irmãos, é diferente. Glória a E Deus. como ele fala, só ele falou e pronto. Glória a Deus. Não tem mais poder. E Nicodemo não estava acostumado com aquilo, como via algo diferente. Criou uma curiosidade, querer conhecer. E aí ele começou a pensar, até que ele decidiu: eu tenho que conhecer esse homem. Quem é esse homem? Eu tenho que conhecer ele. Mas Nicodemo não tinha condições de conhecer Jesus na postura que ele estava, porque ele era príncipe, juiz de Israel, Supremo Tribunal, que resolvia todas as coisas. Aí ele pensou e falou: boa noite. Aleluia, Jesus. Boa noite. Porque quem fosse de dia, o povo ia para ele para resolver causas, porque sabia que ele era o juiz, porque usava uma capa que Moisés usou, que Davi usou, Sansão, Esdras e muitos. E ele lembrou: eu não posso ir com essa capa. Eita, rapaz. Glória a Deus. Ele olhou aqui, ó. Eu não posso ir de dia por causa dessa capa. O povo vai me conhecer. Correr de noite também, o povo pode me conhecer. O que eu tenho que fazer? Aí ele lembrou: eu tenho uma capazinha velha, eu tenho uma capa como eu não era nada. Eu vestia ela e ia orar. Essa capa aqui não deixa eu me prostrar, não. Eu tenho que tirar ela. Para mim ir até ele, eu não posso ir desse jeito. Eu tenho que vestir aonde Deus começou a mudar a minha história. E eu tenho que buscar aquela capinha da humildade, do amor próximo. Que eu vejo muito hoje na igreja, por aí afora. Eu e minha esposa já somos calejados, mas já sofri muito. Eu me converti em 97, me batizei em 2000. Eu fui filho pródigo. Teve uma época que eu achava que eu estava lutado. Esqueci da minha capinha. Aí papai, desse jeito não tem como ficar comigo não.
O irmão falou que a gente não vigiava o mundo do lagarto. Quando eu fui ver, eu estava no mundo. Mas como eu estava lá achando que estava numa vida, tem um testemunho do meu irmão Berg. Por dentro rasgava algo dentro de mim. E saudade da minha capinha velha. E eu saí do guarda-roupa procurando. Cadê ela? Cadê ela? E o Senhor, sabe, eu joguei fora. Até como Deus via uma pessoa, olha para mim, fala: Daniel, você não é daqui não. Esse meio não é para você não. Você é de lá. Eu achei minha capa, velhinha, e comecei a me prostrar diante do Rei dos Reis. Pedi perdão. Perguntei a ele que ele me aceitava de volta. E ele chegou: eu te amo. Não tem Neymar, não tem Miguel, não tem almoços, não tem dinheiro no mundo que é mais valioso que vocês. Porque nós foi comprados, somos caros. Foi por sangue, carnezinho. E o Senhor chegou e toda vez que o inimigo tenta fazer lembrar, eu lembro antes onde Deus me tirou, onde Deus me arrancou para pregar boas novas. Culto racional, vai falar. E hoje nós vemos muito movimento para lá, movimento para cá. Não sou contra, mas para nós que somos cristãos só basta a palavra. Para nós viver, para nós caminhar. E João nos mostra essa palavra, mostra o caráter de Cristo para nossas vidas. Não se importa, irmão, o que o irmão falou é verdade. Vocês estão guardados. A família está guardada. Não temos. Não temos. E Nicodemo chega de noite, olha para o lado, já largou aquela capa, foi no subúrbio de Israel, de Jerusalém, lá nas palafitas, bate na porta. Aí Jesus, sabendo já quem é, veio bater de novo. Porque só Jesus tem o poder para abrir porta e o poder para fechar. E Nicodemos entra. O interessante nessa passagem, que Jesus estava no banquinho de taipa, quadradozinho ali, e só tinha um banco, e Jesus estava sentado. E Nicodemo era príncipe, usava uma capa, mas a capa dele tinha o nome: não prostarás. E para nós ter Jesus, nós vamos tirar toda essa capa. Não adianta nós falar e não nascer de novo em espírito e em verdade. Não adianta nós fantasiar, mostrar roupa e por dentro continua do mesmo jeito, numa transformação, sepulcro caiado. Aleluia, súplica. Nicodemo, príncipe, mas que estava falando com ele foi o Rei dos Reis.
Aleluia, glória a Deus. E não é de qualquer jeito que a pessoa acha que tem que estar com o pescoço duro para chegar ao teu reino, que ele não atende. Tem que buscar aquela capinha da oração. Ser humilde. Ser humilde, irmão, não é ser pobre. Sabe o que significa ser humilde? Mesmo que você supere alguma coisa, você tem que ser humilde. E Jesus desceu do céu para ser humilde. Esse é o Deus que nós serve. É esse que nos mostra até o caráter dele. Nos mostra a nós cada dia ser o espelho de Cristo. Olha, aquele dali, ó. Tem jeito de crente? Não. Mas do jeito que ele anda, do jeito que ele fala, ele é diferente. Estou feliz com o irmão. Eu peço a Deus para ouvir uma mensagem do irmão de Jesus. E Deus é contigo. Deus é bom. E aqui Nicodemos, não tem pressa não, deixa Deus falar. Teve que descer. Ele teve que se prostrar para falar com ele. Aí Jesus vai lá, chega para ele, Nicodemos. Eu, sim, Senhor. Você que o Senhor é mestre, que todos os sinais, tudo que tu fala, vem de Deus. Tudo que o Senhor fala, vem de Deus. Porque você fala diferente. Você prega diferente. Você fala uma coisa que eu nunca ouvi. Só pode ser filho de Deus, meu. Mas Jesus não se conversa muito com palavra. Jesus não vem ninguém achando que vai. É aqui, ó. De fora pra dentro. Aqui, ó. Maior alimento para crente. Porque quando você chama essa palavra para dentro, medita nela, quando você fala para fora, o inferno tem que correr. Porque é o poder de Deus. Glória a Deus. E Jesus chega, Nicodemos, você sabe o que é o vento? O vento, sei. Então, tem que nascer de novo. Porque o vento assopra por um lado e por outro, mas ninguém sabe para onde ele vem e para onde vai. E Nicodemo chega, não entendeu. E nós também até hoje não entendemos. Mas nós tem algo aqui, a Bíblia, que nos mostra. Jesus quer falar o que para Nicodemo? Nicodemo, olha, seja livre, seja liberto. Nicodemo, tem algo mais importante ainda para falar para você. Me segue. Larga aquela capa que você tem, veste essa capinha de humildade e me siga. Eu sou o caminho. Meu Deus. Aí Nicodemos, olha, se levanta e volta e vestiu aquela capa de novo. E ele sabia que tinha uma ordem do Império Romano que só podia ficar ali 2 anos na presidência. E essa capa que desde Moisés até Nicodemos, que não matarás, seja ouvido, tenha amor, tenha compaixão, seja reto, seja verdadeiro, passou para a mão de Caifás. E a primeira coisa que Caifás fez, de 1500 anos atrás, essa capa, as pessoas que usou ela nunca condenou ninguém. E Caifás chega para o nosso Senhor: você vai morrer. Você diz que é Deus? Você é filho de Deus? E foi, levou Jesus até Pilatos.
Irmão, a Bíblia é mistério. E convém que nós venhamos entender a palavra de Deus é de mistério. Glória a Deus. Tem muitas coisas que nós não se aprofundar que está escrito, nós fica meio. E a Bíblia nos mostra aqui que Nicodemos, já sem a capa, Jesus já ali preso no meio deles, e Caifás condena Jesus à morte. E chega por seus 69, e Nicodemos estava no meio. Fala assim: ó, vocês estão comigo, né? Estão comigo? Crucifica. Crucifica. E Nicodemos ali, no meio deles, leva até Caifás, leva ele até Pilatos. Pilatos olha para aquele homem, um ímpio, não sabia quem era Deus, e chega para ele e fala assim: o que é isso? Pegou em blasfêmia, falando que era filho de Deus, e nós queremos que ele morra. Aí Pilatos tomou um susto, né? Um homem adorador de vários demônios chegou assim e ficou: não entendo. Pegue essa para vocês, viu? Para carregar por resto da vida. Receba agora que Deus vai falar contigo e com nós todos. Pilatos olhou assim, ó: eu sou romano. Eu nunca condenei um romano. Eu sou romano. Eu nunca matei um romano. Vocês querem matar um dos teus irmãos? Que Deus quer falar conosco através desta palavra. Muitas vezes que mata a gente não é o de fora, não é de Deus. Muitas vezes que quer fazer você parar não é o de fora, não, é o de dentro. Crucifica. Crucifica. Chegou a mulher de Pilatos: posso. E ele ali naquela madrugada, e chama: não faça mal a esse homem, porque eu tive um sonho com ele. Ele é justo. Glória a Deus. Você vê um ímpio, uma mulher, vamos dizer, endemoniado, reconheceu que era um justo. E hoje é um querendo matar os outros dentro da igreja. Muitos querendo tomar lugar. Vigiai. O irmão falou, tapinha nas costas. Sou seu amigo. E aqui está com 70. Crucifica. E ali, irmãos, naquela madrugada, ele passou de novo. E esse fariseu crucifica, que se diz que era cristão, que se diz que servia a Deus, a capa que era para ser justo, ele fez injustiça. A capa que ele usava, que era para salvar, ele mandou condenar. E ali, muitos falam que foi uma multidão que crucificou Jesus. É um quadrado desse tamanho. Olha lá de cabeça os 70. E lá depois, lá fora, que a multidão viu o olhar que passava um homem com a cruz, e saiu com a multidão na Via Dolorosa. E para encerrar, vou falar algo. Não se espante como nós elevados, sentar na mesa do Senhor, procurar: cadê aqueles crentes? Cadê aqueles irmãos? E você olhar para o lado e deparar com o ladrão da cruz.
vigiar e sempre lembrar aonde Deus nos tirou. Glória a Deus. Todos os dias, nunca esqueça aonde Deus nos tirou. E busque aonde você está, aonde você colocou, alguém que você conhece. Mande procurar a capinha dele. Aquela capinha bem antiga que eu orava, jejuava, buscava, evangelizava, pregava a verdadeira palavra genuína, não ia atrás de movimento, porque isso aí é para ímpio. Sinais é para ímpio, não é para crente. Crente é palavra, crente é Bíblia, e até mais coisa o Senhor acrescenta. Glória a Deus. E por isso que hoje nós vemos muito inchaço. E a pessoa que não está inchaço, porque a coisa que Deus mais odeia, sabe o que é, irmão? O fermento. Deus odeia o fermento, porque é falso. O fermento não dá qualidade original, dá uma fantasia enganosa. Quando você fura, é assim que está a igreja. É assim. Porque está atrás de movimento. Por isso que eu falo todos os dias que eu venho aqui, toda vez que eu venho. Aqui é Deus. É pouco, mas Deus está conosco. E como Deus me dê vida e saúde, sempre estarei aqui. Gosto da rua, corpo a corpo. Graças a Deus, minha esposa conseguiu falar com o prefeito. Ele disse para o dia 20 de maio, para nós entrar em contato. E no nome de Jesus, a cruzada vai ser realizada lá no bairro Santo Inês. Porque a obra não é nem minha, nem da missionária Cátia, é de Deus. Glória a E Deus. peço ao irmão que todo dia lembre desse missionário pequenininho. Nós somos invisíveis. Ele é invisível. Nunca as cruzadas que a gente fez, o grande eu sou que cuida. O abençoado nos abençoa com som. E Deus faz isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor de Deus nos tirou. E uma coisa que eu aprendi é me curvar. Porque a pessoa tiver aquela capa pesada, cheia de glamour, ele não consegue ir até a igreja. E mais uma vez Deus fez me lembrar aqui para vocês. Não se espante como sentar na mesa, olhar para o lado e ver o ladrão da cruz. Que Deus abençoe. Que Deus cuide de cada um de vós. Que Deus proteja a sua família. Que essa palavra seja ponto, que venha irrigar, venha fluir o evangelho genuíno de Cristo. Deus abençoe a todos. Me perdoe que passou um pouquinho aqui.